O tema dessa semana, que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, está aqui, projetado, para você já memorizar ou já escrever em algum lugar. Se eu parasse por aqui, você já tinha ouvido uma mensagem de Deus hoje para a sua vida. O que Deus quer falar com você hoje? Filha, filho, continue em frente. É essa a palavra de Deus para vocês hoje. Deus está mandando dizer: não desista, não retroceda, não chute o balde, não jogue as coisas para o ar, permaneça, fica firme, continue em frente, porque a tua vitória está chegando. Amém, pessoal? Amém, você que está online aí? Continue em frente. Olha o que diz a palavra do Senhor, aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, diz o Senhor. Nós, porém, não somos do time dos que retrocedem. Amém, pessoal? Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e avançam, e são salvos, e conquistam. Essa é a atitude que tem que existir diariamente no seu coração. A gente ouve muito falar, o justo viverá pela fé. Mas o que é isso na prática? Viver na fé, na prática, é você não desistir, é você prosseguir, é você perseguir de forma destemida, de maneira determinada, aquilo que o seu coração anseia. Todo mundo aqui tem sonhos não realizados, projetos que ainda estão incompletos, trabalhos que ainda não conseguiram concluir. E nessas circunstâncias, é muito fácil você ficar desencorajado e querer desistir, e querer, vou fazer outra coisa. As coisas não acontecem instantaneamente como nós gostaríamos, leva tempo, amém? As coisas levam tempo para se realizar, temos que aprender a esperar. Esse é um dom que você precisa exercer na prática, o dom de longanimidade, paciência para poder esperar confiantemente no Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 17, havia 10 leprosos sentados à beira do caminho. E enquanto Jesus, ele passava, eles gritaram assim: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Os leprosos naquela época não podiam viver em comunidade, eles ficavam afastados da cidade, na beira do caminho. Jesus passou por eles e eles pediram que Deus, o Senhor Jesus, tivesse piedade, misericórdia deles. Jesus podia curá-los ali, instantaneamente, como ele fez com muita gente. Podia ou não podia? Sim, mas nesse caso aqui, foi um pouco diferente. Jesus falou algo para eles que parecia não ter sentido. Jesus disse: vão, entrem na cidade, apresentem-se ao sacerdote, para que então ele veja o seu estado, a sua pele curados, porque essa era a lei. Era uma prova de fé que Jesus estava pedindo deles. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Jesus falou para aqueles leprosos, eles se levantarem leprosos, entrarem na cidade leprosos e se apresentarem para o sacerdote leprosos. Parecia não fazer sentido, mas aqueles leprosos, eles fizeram exatamente como Jesus lhes orientou. Eles foram se apresentar ao sacerdote, mas o detalhe foi que, enquanto eles iam, ou seja, no caminho até o sacerdote, eles foram
curados. E ao chegarem até a autoridade, eles já estavam com as suas peles limpas e curadas. Esses leprosos continuaram em frente. As Escrituras continuam dizendo aqui no versículo seguinte, o versículo 14, que enquanto eles iam, foram purificados. Isso é o que eu chamo de prova de fé. Às vezes você quer uma prova da parte de Deus, de que Ele está contigo, de que Ele te abençoou, de que Ele te curou, para você ir e testemunhar. Não precisa, vai do jeito que você está. Se você está quebrado financeiramente, vai do jeito que você está, porque Deus no caminho vai te fazer prosperar. Se você está doente, vai assim mesmo, porque no meio do caminho Deus vai te curar. Se você está infeliz, vai infeliz mesmo, porque Deus vai te fazer feliz no meio da caminhada. Nós não podemos esperar ter tudo, pronto, mastigado, na nossa mão, para a gente poder tomar uma decisão, tomar uma atitude. Não, isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e de fatos que não se podem ver. Aqueles leprosos tiveram duas experiências naquele dia. Uma experiência com a cura e uma experiência com a fé. A fé deles os curou. Porque se ele dissesse, não, eu não vou não, eu quero ser curado, não quero entrar na cidade leproso, ficaria sem a bênção, sim ou não? Mas eles obedeceram as palavras de Jesus. Deus colocou inúmeras promessas também nos nossos corações. Deus, Ele tem uma promessa para você, por exemplo, de se libertar de um vício, de ser curado de uma doença, ou também a promessa de ver o seu trabalho prosperar, de ver o fruto do seu esforço ser recompensado. Você e eu, queridos, somos como aqueles 10 leprosos que encontraram Jesus à beira do caminho. Enquanto você caminha, o milagre acontece, mas se você ficar parado, não acontece nada. Diga comigo assim: movimento. Movimento. Tudo acontece quando você está em movimento. Se você parar, tudo para, mas se você se mantiver sempre em movimento, sempre você vai ver Deus agindo. Pastor, Deus prometeu que iria abençoar os meus negócios, mas os meus negócios não estão fluindo, estão devagar. O que eu diria para você hoje aqui, caso você colocasse essa situação para mim? Continua em frente, irmã. Continua em frente, irmão. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus disse, Ele vai fazer. A igreja não está crescendo, pastor. O que a gente faz? Vamos parar? Não, vamos continuar em frente. Deus tem promessas, Ele vai fazer acontecer. A coisa que nós não podemos fazer é desobedecer ao chamado, retroceder, desistir, fazer outra coisa. Não, permanece na posição que Deus te colocou. Às vezes, Deus diz para você o seguinte: fica nesse lugar aqui, porque eu vou te abençoar. Se você sair daqui e for para lá, quando Deus chegar para te abençoar, não vai te encontrar lá. O que chama-se isso? Posicionamento. Você tem que estar posicionado no lugar onde Deus colocou você, porque quando for a hora de te abençoar, Ele vai te abençoar, mas você tem que estar naquele lugar que Ele falou para você estar, entendeu? É naquele lugar que Ele vai te abençoar. Deus pode nos abençoar em todos os lugares, mas há determinados ambientes que Deus, Ele separa para ali nos favorecer. Ele quer ouvir o seu louvor, mesmo quando o seu problema ainda não estiver resolvido. Lembra do Salmo 23? Que o salmista disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Então é assim, é no meio da batalha, é no meio da guerra, não é depois que os meus inimigos forem derrotados, depois que eu vencer todas as batalhas, então preparas uma mesa para mim, Pai. Não, é agora. Enquanto eu estou na luta, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Continue para dentro da sua cura,
continue para dentro, ou seja, caminhando para dentro da sua liberdade, continue andando em direção ao seu casamento, à restauração do seu casamento, continue andando para dentro, na direção da sua conquista pessoal, profissional, nos seus negócios. Procure andar sempre em direção para frente, como ouvimos aqui na palavra. O justo não retrocede, o justo é do time dos que avançam, e não do time dos que retrocedem. Nós não somos, igreja, do time de quem anda para trás, sim ou não? Nós não somos. Nós somos aquele povo que avança para frente. Se você não desistir e continuar em frente, você vai ver a manifestação da glória de Deus se manifestar diante dos seus olhos. Mas você tem que permanecer, você tem que continuar firme, continuar em frente. Muitos milagres que Jesus operou exigiu das pessoas que receberam a graça uma atitude de obediência. O seu primeiro milagre, por exemplo, ele transformou água em vinho naquele casamento lá em Caná da Galileia. Ele pediu para que os homens daquela festa enchessem 6 grandes jarros com água. E disse a eles: agora vão e levem esses jarros cheios de água até o mestre-sala, para que ele possa provar do que tem dentro. Então os homens encheram as talhas de água. Cada talha diz que cabia 120 litros. E carregaram aquelas talhas pesadas de água até chegar no mestre-sala, no cerimonial. E enquanto eles iam, o milagre aconteceu. A água se transformou em vinho. Olha só o que Jesus falou para eles: encham os potes com água, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E enquanto eles iam, o milagre aconteceu. Imagina se eles não tivessem ido. Imagina se eles estivessem indo, olhando lá dentro do pote, não vendo o vinho transformado, e desistissem e voltassem. Eles não veriam o milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus. Eles estavam levando jarros cheios de água, mas no meio do caminho, sem eles saberem como, a água se transformou em vinho, e segundo o próprio cerimonial, um vinho muito melhor do que o noivo havia servido no princípio. Esse é o milagre de Deus. É assim que Deus faz milagres, quando você usa a sua fé e continua em frente. Hoje você vai prometer, não para mim, mas você vai prometer para você mesma, para você mesmo: eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás, não vou retroceder, não vou ceder 1 milímetro da posição que Deus me colocou para trás. Eu só vou para frente, eu só vou avançar, eu só vou continuar em frente. Porque na nossa experiência com Deus, já descobrimos que Deus, Ele sempre nos pede algo que não faz o mínimo sentido. Isso é coisa de Deus. Quando Deus está prestes a te abençoar, Ele normalmente pede para você fazer uma coisa impossível, uma coisa sem lógica, uma coisa assim sem noção. Fazer aquilo que você não tem, por exemplo, experiência para fazer. Deus pede para você fazer aquilo que você não sabe fazer. Mas isso aí é um teste. Deus pede para você perdoar quem você não quer perdoar. Isso é um teste também. Deus, Ele quer que você ore por uma pessoa que te persegue. Então Ele coloca você para orar por uma pessoa que você não gosta dela e que ela muito menos gosta de você. Deus, então, Ele pede para você fazer uma coisa que é contrária à lógica humana. Mas se você é inteligente, estiver acontecendo isso com você, lembre-se dessa palavra, escreva se for necessário: isso é Deus me testando.
peguei o código, né? Deus está me testando, então eu vou fazer exatamente como Ele me disse. Imagine, por exemplo, naquele dia em que Jesus, Ele pediu 5 pães e 2 peixinhos de um jovem que estava lá no meio da multidão para alimentar 5.000 pessoas. É outra coisa que não faz sentido. Deus muitas vezes, Ele vai te pedir a única coisa que você tem. O que você tem? Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então me dá isso aqui que eu vou fazer um milagre com aquilo que você tem. Não faz sentido, não tem lógica isso que Jesus pediu naquele dia. Mas foi exatamente o que aconteceu. O rapaz entregou para André e ele levou até Jesus e o milagre aconteceu. Então Deus, Ele faz esse tipo de coisa. Ele nos pede coisas que, sinceramente falando, humanamente falando, não fazem sentido. Mas, espiritualmente falando, fazem todo o sentido. Pegou? Amém? Continua em frente. No Velho Testamento, havia uma mulher viúva que ficou com uma dívida muito grande do seu marido que morreu. O credor já havia ameaçado levar os 2 filhos dela para trabalharem para ele como escravos, até que a dívida do seu marido que morreu fosse paga. Essa mulher estava numa situação desesperada. Ela tinha um problema financeiro e agora ela tinha um outro problema, que ela ia ficar sem os filhos. Ela já era viúva, agora ela ia ficar sem os filhos. Imagina o que passava na cabeça dessa mulher. Então o que ela fez? Ela foi até o profeta. Ela foi até a casa do profeta Eliseu e pediu ajuda para ele. Olha o que o profeta falou para ela: filha, o que a senhora tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser apenas uma botija de azeite. Então ele deu a seguinte orientação para ela: volta, e no caminho de casa você passa nas casas das suas vizinhas e pede emprestadas vasilhas vazias, e entra na sua casa, chama os seus filhos e fecha a porta, e começa a encher essas vasilhas com o azeite da botija. E o profeta foi incisivo, ele disse o seguinte: olha, peça muitas vasilhas, não poucas, peça muitas. Isso é maravilhoso, né, pessoal? Quando Deus Ele quer te abençoar, já te prepara. Quando você vai fazer alguma coisa para Deus, não pede coisa pequena não, pede muito. Amém, pessoal? Pede muito, porque Deus pode muito. Vai pegar vasilhas emprestadas, não pega só 2 ou 3 não, pega 300, porque Deus vai encher as 300, amém? E foi exatamente isso que ela fez. E ele continua dizendo o seguinte: olha, assim ela fez, e ela obedeceu exatamente uma ordem totalmente também sem sentido, né? Ela podia dizer: mas profeta, eu preciso de vasilha cheia. Você está me falando para pegar a vasilha vazia? Não foi isso que eu vim pedir para você. Mas ele falou assim: não, pede emprestadas vasilhas vazias. A fé, meus irmãos, prepara o terreno para a provisão. Amém? Repete comigo assim: a fé prepara o terreno para a provisão. Então quando você entra com a fé, você está preparando o caminho para Deus entrar com a provisão também. Foi o que aconteceu. O profeta disse a ela que ela transferisse o azeite da botija para as vasilhas, e ela então fez com todas as vasilhas que ela tinha. Interessante que lá no texto fala que quando acabaram as vasilhas, o azeite parou. Não fala que acabou. Lembra da vida? Não fala que acabou, o azeite parou. Por que parou? Se tivesse mais vasilhas, teria mais azeite também. Amém, né? Teria mais azeite também. Então, disse o profeta: agora,
Vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrou. Ah, que benção! Quem não tinha nada, agora estava pagando tudo e estava vivendo o resto da vida com o que sobrou. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus de provisão. Nós nunca podemos desistir de confiar em Deus, porque Ele já demonstrou centenas, milhares de vezes que Ele faz isso, e vai continuar fazendo, porque Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou milagres há 3.000 anos, há 21 séculos, é o mesmo Deus que está aqui hoje, falando através de mim, da minha boca, da palavra de Deus, para você não desistir, para você continuar em frente, porque a sua bênção está diante dos seus olhos. Não se preocupe se o que Deus está pedindo para você parece ser algo que não faz sentido, ou parece que seja algo que ninguém acredita. O importante é que você acredita, o importante é que você crê, porque essa é a experiência que Deus, Ele quer te dar. Você tem perdido, muitas vezes, oportunidade de ver milagres acontecerem diante dos seus olhos, simplesmente porque você duvida, porque você não acredita, porque você quer uma prova física, um sinal, uma evidência. Vai sem sinal mesmo, vai sem evidência alguma, vai na fé, vai na obediência. Ele faz as coisas que os olhos humanos duvidam. Esse é o poder de Deus. Depois da morte de Moisés, lá no Velho Testamento, Josué foi levantado como o novo líder dos israelitas. Aquela primeira geração passou 40 anos peregrinando no deserto de Arã, até entrar ali, quase na porta da terra prometida, mas ficar de fora. Agora, os filhos daquela primeira geração cresceram e Josué agora é o seu novo líder. Eles estavam diante da terra prometida, mas tinham um obstáculo no caminho, e era um obstáculo, humanamente falando, intransponível. Eles tinham que atravessar o Jordão. Naquela época, diferentemente de hoje, não havia pontes. E o Rio Jordão, naquela região, tinha mais de 50 metros de largura. E era a estação das águas. Josué, ele já tinha visto esse filme antes. Ele estava lá, no dia que o Mar Vermelho se abriu, quando Moisés estendeu o seu cajado e abriu as águas, e o povo passou a pé enxuto. Eu imagino que Josué, ele tenha ido diversas vezes lá, na beira do Jordão, e levantado também o cajado dele. Só que dessa vez, não estava funcionando. Ele levantava o cajado, batia no Jordão, na água do Jordão, e nada acontecia. Deus prometeu a Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, ser forte e corajoso. Mas Deus não disse que faria assim como Ele fez com Moisés. Ele falou que assim como Ele foi com Moisés, Ele serei contigo. Então Deus, Ele tem muitas formas de agir com pessoas diferentes. Cada um de nós tem uma unção diferenciada. Cada um de vocês aqui tem um talento, tem um chamado, tem uma unção diferente. Você não tem que copiar a outra pessoa, como se Deus fizesse com você exatamente o que fez com a outra pessoa. Deus vai fazer com você, mas do seu jeito, da sua maneira, porque você é uma outra pessoa diferente. Então, Deus deu uma revelação para Josué naquele dia, e ele então designou que os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor marchassem para dentro do rio Jordão com a arca nos ombros. E diz o texto: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor
o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Olha só a cena. O Jordão estava lá, águas correntes. No momento em que os sacerdotes que levavam a arca pisaram nas águas, as águas se abriram. Enquanto eles estavam lá olhando de longe, as águas não se abriam. Mas no momento em que eles pisaram o pé, a Bíblia faz quando a planta do pé do sacerdote pisou na água do Jordão, aconteceu o milagre. Eu imagino que muitos, quando estavam andando para dentro do Jordão, pensaram: isso é loucura, vamos voltar. Mas um deve ter falado assim: não, vamos continuar, vamos em frente. E quando todos entraram na água, as águas se abriram. Gente, Deus está falando algo conosco nessa manhã, não sei se você está entendendo. O que Deus está falando para você? Filha, não é para você desistir, é para você continuar em frente, fazendo o que você está fazendo, sem ver nenhum sinal ou nenhum resultado daquilo que você quer que aconteça. Você vai caminhar cegamente pela fé e Deus vai fazer um milagre diante dos seus olhos. Mas lembre-se que o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, disse Deus, então a minha alma não tem prazer nele. Você não pode desistir. Eu estou aqui, na sua frente, dando uma prova para você. Eu não vou desistir, até que Deus mostre tudo aquilo que Ele já falou no meu coração. Então nós estamos aqui no chamado do Senhor, no desígnio que Deus colocou para nós, nós vamos em frente. Nós não estamos olhando para trás, nós estamos olhando para o futuro. O milagre do Mar Vermelho, o milagre do Rio Jordão, exigiu uma atitude de fé. E o milagre de hoje também vai exigir de nós uma atitude de fé. Quando você é desafiado a crer no impossível, a caminhar para frente, rumo ao seu milagre, é porque você está diante da terra prometida, tá? É porque você está prestes a se apropriar do que Deus te prometeu. Você está prestes a pisar na sua terra prometida. Por isso, o Jordão não vai ser um obstáculo para nós. O Jordão, ele vai se abrir, porque o povo de Deus vai passar, porque isso é promessa de Deus. Davi, o rei Davi, ele disse certa vez lá no Salmo 37, versículo 25: já fui jovem e hoje sou velho, olha só, e nunca vi um justo desamparado por Deus. Em outras palavras, Davi estava dizendo o seguinte: eu nunca vi um Jordão não se abrir diante de Deus. Eu nunca vi uma doença ser mais forte do que o poder de Deus, nunca vi. Eu nunca vi um sonho de Deus pela metade, nunca vi, os meus olhos nunca viram isso. Por isso eu creio e declaro para você nessa manhã, de que os sonhos de Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprir completamente. Não pela metade, ou não só um cheiro das promessas de Deus, mas sim tudo aquilo que Deus colocou para nós. Quando nós compramos esse lugar na época, nós não tínhamos ideia de como é que nós iríamos construir. Mas o dia que Deus nos deu o lote, ficou muito claro para mim: se Deus deu o lote, Ele também vai dar condições para construir o prédio, porque não faz sentido. É igual, por exemplo, quando você tira a sua carteira de habilitação. Se você tirou a sua carteira de habilitação, é certo que Deus vai te dar um carro, sim ou não? Se Ele não te der um carro, para que você precisa de um documento desse? Para que você vai precisar? Não precisa. Então Deus trabalha com essa dinâmica. Quando Ele foi criar os céus e a terra, a Bíblia fala que Ele, antes de criar as aves do céu e os peixes, Ele criou
o firmamento e criou as águas, os mares. Então, o dia que Deus criou o mar, a criação dos peixes já estava certa. O dia que Ele estabeleceu o firmamento, a atmosfera para os pássaros viverem já estava preparada. Deus já preparou uma atmosfera para você, que é um sinal de que você vai ter aquilo que hoje você tem aí em seu sonho, nas suas mãos, diante dos seus olhos. A nossa terra prometida, ela não é aqui, ela é além. Quando você experimenta a fé, você nunca mais vai viver no natural, porque viver o sobrenatural é algo incomparavelmente melhor do que viver uma forma previsível, natural, humana e carnal. Eu postei ontem um vídeo no meu Instagram, não sei se vocês viram esse vídeo, é um vídeo que viralizou, daquele personagem, o Mr. Bean, que ele vai lendo um jornal, e ele vai, você está olhando para um celular, e ele vai andando, e aí as coisas vão colocando, ele vai andando em cima do telhado das casas, e ele dá o passo, aí passa um carro, ele pisa no carro, depois ele dá outro passo, entra uma pessoa com umas caixas na mão, ele pisa na caixa, depois a pessoa coloca isso, ele vai andando para frente, e as coisas vão acontecendo, ele vai pisando, não quer nem saber o que vem pela frente, o que está acontecendo, e ele vai dando o passo, e Deus vai colocando o chão para ele pisar, até que ele chega no mar, e ele contempla aquele mar maravilhoso diante dos seus olhos. Eu vi aquilo dali, irmãos, eu vi a minha vida, porque aquele personagem, o Mr. Bean, ele é uma pessoa completamente desconectada da realidade ao redor. Assim também deve ser você. Você não pode viver preocupado com o que está acontecendo ao seu redor, preocupado com quem caiu, preocupado com quem retrocedeu. Não, você tem que olhar para um lugar só, para uma direção somente. Você tem que andar para frente. Você dá o passo, que Deus bota o chão para você pisar. Amém? Você dá o passo e Deus ele vai trazendo as pessoas necessárias no caminho, na sua trajetória. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, sobre a armadura de Deus. Quantos já viram esse texto? Lá fala sobre a couraça da justiça, o cinturão da verdade, fala sobre o capacete da salvação, as sandálias da preparação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Você reparou que não tem nenhuma proteção para as costas? Porque é o escudo, né? A couraça, capacete, os pés, a espada, tudo aqui para frente. Porque Deus, Ele vai te proteger, Ele vai com você, desde que você vá para frente. Se você voltar, é por sua própria conta e risco. Não tem proteção para quem volta, não tem defesa para quem volta. Agora, se você encara os problemas de frente, peito aberto, pela fé, dando passos em direção ao desafio, com coragem, Deus é contigo. Mas Deus não abençoa quem desiste. Deus não é com quem retrocede. Deus ele faz com que você experimente milagre após milagre todos os dias. E se alguém tem que se mexer, é a montanha. Amém? Se alguém tem que se mexer, é o Jordão e não você. Tem muita gente que tem medo do diabo e resiste ao pecado. Tem igreja que é o seguinte: ela passa a vida inteira ensinando os membros a não ir para o inferno. Tudo que é falado ali é para você não ir parar no inferno. E uma lista de pecados que você tem que evitar e fugir. Mas a Bíblia fala, irmãos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se alguém tem que fugir de alguém aqui, não é você que tem que fugir do diabo, é ele que tem que fugir de você. Porque é o que está escrito aqui: se submeta debaixo da poderosa mão de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que diz o texto lá no Salmo 114, versículo 3. O mar olhou e fugiu, e o Jordão retrocedeu. Quem retrocedeu? O Jordão, não foi você, não foi Josué. Quem retrocedeu foi o Jordão. Naquele dia, era ou Josué, ou era o Jordão
queria retroceder. E quem foi que retrocedeu? Foi o Jordão que parou. Mas o homem de Deus não retrocedeu. O homem de Deus passou, e o povo de Deus também passou, e eles tomaram posse da terra prometida. E eu finalizo aqui hoje para você dizendo o seguinte: se alguém tem que retroceder, é o diabo. Se alguém tem que fugir, são os seus problemas. Se alguém tem que retroceder, é a montanha que está diante de você. Você, em nome de Jesus, não vai dar um passo para trás, amém? Você vai continuar em frente, você vai continuar firme, até ver, de repente, o seu milagre acontecer. O inimigo sempre vai tentar fazer você desistir, sempre vai tentar fazer você retroceder, mas você está diante do Jordão agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você está diante do Jordão e ele está se abrindo agora para você passar. À medida que você caminhar, ele vai se abrir. Imagine-se agora entrando no Jordão. Vai. Imagine-se agora de olhos fechados, como se você estivesse entrando no Jordão. Vamos visualizar essa cena na nossa mente. À medida que você dá um passo, você vê o fundo do Jordão. Dá outro passo, você vê mais limpo ainda o chão. E à medida que você vai caminhando, as águas vão se abrindo. Essa é a sua vida. Essa é a promessa de Deus para você. Esse é o seu milagre. Vai para frente. Continua firme. Continua em frente. Deus, Ele vai abrir os caminhos para você. E se você continuar em frente, assim como aqueles leprosos, você chegará lá do outro lado curada, liberto. Assim como também aqueles homens, você vai ver o milagre de Deus diante dos seus olhos. Assim como aqueles homens que levaram a água até o mestre-sala. Enquanto você caminha, Deus vai fazendo um milagre. Enquanto os sacerdotes andaram para dentro do Jordão, o Jordão retrocedeu, o mar fugiu. Assim também os seus problemas não são maiores do que o nosso Deus. E se você crê nessa palavra, diga: eu creio, eu tomo posse, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém.